Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como todas as quartas-feiras, nós fazemos Evangelho aqui na Rádio e TV Fraternal. Nós aqui no estúdio, você aí no seu trabalho, na sua casa, no seu ofício, enfim, onde quer que esteja. O importante é o momento da meditação, o momento da introspecção que nós fazemos através do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, que nos proporciona o aprendizado, que nos proporciona o entendimento acerca dos questionamentos que nós temos, das dúvidas acerca da vida, o que é a vida, esse grande oceano no qual nós navegamos, mas não estamos desamparados. Eis aqui o Evangelho e esse é o nosso propósito, divulgar a doutrina espírita, levando o entendimento através do Evangelho de Jesus Cristo e conversando, nós daqui, você daí, vamos fazendo essa troca de ideias acerca de tudo que nos ensina o Evangelho. Esse é o nosso propósito, de entender, de aprender e sim progredir no caminho que Jesus nos ensina. Meu nome é Daniel, eu quem vou fazer a condução do Evangelho desta noite. Estou aqui acompanhado dos meus amigos do Paulo, acompanhado aqui da Márcia. E esse é o propósito da rádio, levar a doutrina espírita através das ondas da internet. E lembrando que a Rádio e TV Fraternal está em todas as mídias sociais, atualmente até no Spotify. Então, para você ouvir enquanto faz sua caminhada, enfim, qualquer que seja o motivo, não deixe de ouvir a Rádio e TV Fraternal, não só pelas músicas, mas pelas apresentações que temos de palestras e programa, do Evangelho, enfim. Dá uma passeada aí pelo site, pelas mídias sociais da Rádio e TV Fraternal, compartilhe, deixe o seu like se você curtiu. O nosso intuito é levar a palavra do Cristo ao maior número de pessoas possível. E, às vezes, é uma palavra que está faltando para a compreensão de alguém. É uma palavra de consolo, é uma palavra de esperança e, principalmente, uma palavra de fé. E é para isso que nós estamos trabalhando juntos. Então, não deixe de compartilhar esse conteúdo e tantos outros que a Rádio TV Fraternal proporciona aqui para nós na internet. A leitura do Evangelho de hoje vai ser o capítulo 11. Nós vamos falar sobre amar o próximo como a si mesmo, instruções dos Espíritos, caridade com os criminosos. Um tema bastante para a gente refletir hoje. E, como todo Evangelho, a gente inicia com a nossa prece inicial, que eu vou pedir para a nossa amiga Márcia para fazer a prece inicial do Evangelho da noite. Sim, claro. Bom, nesse momento nós vamos acalmando nossos pensamentos, acalmando nosso coração, agradecendo a Deus e a legião do Evangelho, a todos os espíritos de luz por mais essa oportunidade. Agradecendo desde já, pedindo para que eles entrem em nossas casas, entrem nas nossas vidas e nos encham de paz, de amor, de luz e de energias boas. Que nesse momento a gente possa ter um momento de reflexão em busca de elevar o nosso coração a Deus, ao amor, agradecendo já a todos eles, pedindo para que a Mãe Maria nos cubra com o seu manto e acalme o nosso espírito e nos traga luz, que nos traga saúde, paz a quem necessita, que enfim esteja em todos os lares, em todos os lugares que neste momento exista uma necessidade de amor, de paz. Sim, nós vamos fazer a oração para darmos início a esse Evangelho. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio para o qual possamos obter a paz, a saúde, a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Vamos então fazer a leitura aqui quase na totalidade do item 14. Então, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo e caridade com os criminosos, item 14.
A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas, para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Muito bem. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, caridade com os criminosos. Importante a gente mencionar aqui que o que ele vai falar, esse capítulo, ele fala esse item aqui, não é a gente, não está aceitando, coadunando com a conduta criminosa de qualquer pessoa que seja. O que ele quer chamar a atenção é do nosso julgamento. E se o nosso entendimento de que aquilo que o outro irmão fez é errado, é contra as leis, sejam dos homens, as leis dos homens, nós não a devemos praticar. E se nós não a praticamos, isso já está certo, para nós. Se ele ainda pratica, ele vai ter o tempo de entendimento dele. Vai responder pelas leis dos homens e também responderá às leis divinas. Assim como eu responderei também às leis divinas, porque, como ele diz aqui no contexto, quantos crimes divinos eu também não cometo no meu dia a dia. E nem por isso eu quero ser julgado. Mas um dia haverá essa compensação dos meus atos falhos e dos meus atos bondosos da minha própria consciência. Não lembrando daquele Deus punitivo como era ensinado antigamente, mas sim como um Deus misericordioso, como um pai que atende seus filhos e lhe dá uma nova oportunidade de fazer diferente, de repensar naquilo que errou e ver que existe uma outra maneira de fazer. Então o sentido que ele quer dar aqui é de não julgar, porque ela fala por duas vezes, quem escreve esse texto, Elizabeth de França, não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos. A justiça divina para todos será aplicada. São as leis divinas que serão aplicadas a todos. Naquilo que eu falhei também será aplicado. Ainda que eu não tenha tido uma atitude criminosa, mas como ela diz aqui, há muitas atitudes perante as leis divinas que são criminosas, mas que não são perante a nossa sociedade. Que de certa forma foi banalizado, certa postura moral, certa conduta moral, mas que aos olhos de Deus isso é condenável. Então talvez eu cometa aquela. Eu também sou um criminoso perante a lei divina. Eu só não toco no assunto porque não me convém, mas eu aponto quanto o outro erra. Então por isso que ela também fala da indulgência, ou seja, da nossa capacidade de perdoar o erro alheio.
E cada um por suas obras. O bem que eu faço a mim compete, mas o mal também que eu faço a mim compete. É isso que tem sempre que ponderar. E todos somos, como ela diz, estamos todos em pé de igualdade. Em várias obras espíritas, principalmente André Luiz diz que enquanto se encontra no globo terrestre, encontra-se em pé de igualdade com todos os irmãos que aqui convivem. O que ele quer dizer? Estamos todos no processo evolutivo. E eu não vim para ser melhor que ninguém. Pelo contrário, eu vim para aprender. Se eu tenho a disposição, se eu tenho o esclarecimento de entender um pouco mais adiante sobre vida futura, sobre a vida que me espera, que eu compartilhe isso e siga com esse pensamento adiante. Mas que eu não venha para punir ou condenar alguém, através dos meus julgamentos. E dito isso, peço ajuda aqui dos meus colegas para a gente refletir acerca do Evangelho da noite. Não é? Pois é. Tema, nós havíamos até conversado antes sobre esse tema, porque é um tema interessante, né, Daniel, né, Márcio? Quando nós, nessa civilização contemporânea, a gente fala de um criminoso, o nosso olhar é um olhar de desprezo, né? Infelizmente, até pela nossa pequenez espiritual. E nós achamos que se nós formos bons, nós teremos um tratamento diferenciado do que aquele criminoso tem, quando a gente for para a espiritualidade. É mais ou menos isso, né? Que a gente entende. Sentimos mais elevados. Isso, mais confortáveis diante de uma situação em que ele é criminoso e eu sou bom. A pena dele será muito mais rigorosa do que a pena para mim. Ledo engano, né? E a doutrina espírita, a gente vai entender o que Jesus quis dizer nesses ensinamentos. Eu me recordo de uma passagem, e aí a gente vai ver exatamente se Jesus só será bom para aqueles que é bom, ou Jesus será bom para aquele que é ruim. Eu me lembro numa passagem, talvez você já tenha lido o livro Obreiros da Vida Eterna. André Luiz. É um livro psicografado pelo Chico Xavier e foi ditado por André Luiz, quando ele estava na espiritualidade, conhecendo todo o processo. Albano Metello foi o seu grande líder nessa caminhada na espiritualidade e nos seus conhecimentos que ele foi transmitido. E certa noite, Albano Metello, ele trabalhava muito no Vale da Morte, ou no Vale dos Sofrimentos, onde existiam espíritos ali terrivelmente em sofrimento, devido à sua passagem, não só em uma encarnação, como em várias encarnações. Espíritos que estavam ali há mais de 800 anos, né? Relatado por André Luiz nesse livro. E certa noite, Albano Metello percebe uma coisa diferente acontecendo naquele vale do sofrimento. Ele vê no vale uma grande luz, uma luz azul muito forte. Estou relatando o livro, se vocês quiserem ler o livro, está excelente. E ele vê exatamente uma coisa que não acontecia depois de tanto tempo trabalhando no vale do sofrimento. E ele vê figuras angelicais sendo atraídas por essa luz também. E ele fica muito curioso, né? Nunca vi esse tipo de coisa aqui nesse vale que eu venho há muito tempo, né? E é a primeira vez que me deparo com essa luz. E ele interpela um desses anjos que vai descendo de uma forma espiral. Ele pergunta: o que está acontecendo hoje no vale? Eu estou aqui há muito tempo e nunca vi esse tipo de acontecimento. Sem parar um minuto, nessa forma espiral, o Ângelo relata: Jesus está no vale hoje. Isso emociona e entendemos que Jesus, ele não é feito para os bons. Jesus é um espírito que foi feito também para ajudar a quem se encontra na maldade. Então, se esse exemplo que Albano Metello relata, em que Jesus está naquele vale de sofredores, de pecadores, quem somos nós para avaliar um criminoso?
Então é uma pergunta que nós temos que fazer para a gente. Quem é o criminoso? Quem realmente é a pessoa má? E aí a gente relatou antes, né? Que tipo de crime? O crime que a gente se refere, que o Evangelho nos fala, não é de você tirar a vida de uma pessoa, também é. Mas nós somos criminosos em várias situações no nosso dia a dia. Nós somos manipuladores, nós somos desagregadores. E não são crimes? Com certeza. Então aqui a pena que está dizendo, se eu acho que eu vou ter uma pena menor, porque eu sou um criminoso que não tiro vida, e é daquele que não conhece Deus, e eu conheço Deus e estou praticando, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Qual vai ser a nossa pena depois na espiritualidade. Até porque o nosso julgamento é muito superficial, né? O parâmetro de justiça que a gente tem é o que eu acho que é justiça, né? Sim. O parâmetro de justiça é o que Jesus nos ensina. Não faça para o outro o que você não gostaria de que fosse feito. Exatamente. Até porque a gente condena, às vezes, pelo simples ato que a pessoa cometeu. Sim. E muitas vezes a gente dispensa toda uma trajetória até aquele ato. E muitas vezes essa trajetória ela é longa, ela é dolorosa, e aquele ato foi um final. Mas se a gente fosse conhecer a vida inteira ou toda a trajetória, o nosso julgamento seria completamente diferente. Só que a gente não conhece, a gente não tem a capacidade de conhecer e de ver essas pessoas por essa totalidade. E aí é que a gente peca muito mais no nosso julgamento, que a gente falha muito mais. Não é que a gente defende o crime, não é isso. Sim. Mas é que a gente tem que conhecer a pessoa numa totalidade para a gente poder julgar e condenar, né? Porque a gente julga e condena Sim. já. E na realidade a gente não tem essa capacidade. E como ele diz aqui, qualquer um, em qualquer instante, até mesmo o pior do criminoso, que a partir do momento em que ele tiver uma percepção de Deus e realmente colocar ele dentro do seu coração, ele já tem todo esse respaldo de Jesus de receber essa luz, porque Sim. ele efetivamente se arrependeu. Porque senão essa máxima do amar ao próximo, Como exceto o criminoso, É. como a si mesmo, deveria ser assim. Mas É. Jesus não especifica Não. que você tem que dar uma exceção para o criminoso. Não, amar o próximo como a si mesmo. Ok? Então, não está exceto o criminoso. Esse texto aqui é muito vasto, né? Se a gente Pois é. parar para pensar Sim. e avaliar, que nem aqui agora me ocorreu um pensamento. Às vezes o criminoso é aquele que atirou. Isso. Mas quantas vezes, que nem você disse, quantas vezes nós, no nosso dia a dia, Sim. julgamos e matamos algumas pessoas por pensamentos, às vezes por uma palavra agressiva que acaba causando nela uma dor e um sofrimento Matamos muito o grande, sonho, né? matamos a palavra, A Exato, esperança. a esperança. A gente exatamente. comete crimes diariamente. E a Então- reflexão também acerca do tema, que eu É. vejo que ela coloca aqui na minha interpretação que eu faço, é no sentido do perdão, né? Porque todos nós pedimos perdão, Sim, né? E como ele está usando a palavra criminoso, muitos poderiam dizer assim, mas como que você vai perdoar aquele que matou Isso. o Tirou a filho vida. de um pai que sofre, um pai que chora pela ausência por causa da morte de um filho que foi assassinado. O trabalho é exatamente isso. Como eu peço perdão para os meus erros, certamente, no momento que ele fala aqui que ele tiver a consciência de enxergar, de vislumbrar um caminho divino, ou seja, a Sim. luz de Deus, ele também vai reconhecer e pedir perdão. É nessa capacidade do perdão que a gente tem que falar. Ou Não é, como eu disse no início, não está defendendo o crime, Não, claro que o não. criminoso. A atitude está errada. Sim. Mas é na reflexão acerca do perdão, de conceder o perdão e da gente não julgar. Porque o que eu peço de perdão, o outro também vai pedir pelos erros dele. E ele não quantifica que quando o perdão pode ser pedido. Eu pequei dessa forma, ele pecou mais, então ele... Não, ele está falando que o perdão é unânime para para todos. todo mundo. Até porque, você como pode orar, foi né? disse, Se você não gosta do criminoso, faz uma oração. Isso, ele termina aqui de exatamente orar por ele. Ele termina exatamente dessa oração. forma. até Ok. porque aqui mesmo diz, e a gente que tem um certo conhecimento um pouquinho maior com a graça de Deus, até porque se essas pessoas conhecessem talvez um outro caminho, conhecessem realmente a Deus, te sentissem Sim. Ele, não cometeria metade dessas coisas, né? Sim, claro. Então muitos até cometem até por essa ignorância
ou não sentimento, porque a gente sabe que a fé é um dom. Sim. Talvez, então, Claro. até por essas pessoas não terem esse conhecimento, não terem sido apresentados a Deus, vamos dizer assim, se apresentar a Ele, que é muito importante, Isso. talvez teriam mudado completamente. Então, até nesse sentido, a gente tem que ter esse perdão por isso, por essa ignorância deles, dessa parte divina, entendeu? É o que ela fala, de comiseração, ou seja, compaixão, né? Sim, Ela está compaixão, é o a mínimo. piedade. Você tem que ter. Como Paulo Exatamente. disse, né? Na verdade, tem a passagem que Jesus disse: o médico não é para os sãos, né? para o doente. Exatamente, para o doente, exatamente como ele vem propor. E eu lembro na história de Maria que tinha um relato que Maria foi à sinagoga na época pedir ajuda porque Jesus levou 2 criminosos para dentro de casa para almoçar, Foi. não é? Ela reprovou. Ela não aceitou, ela achou, então veja como é um senso consensual nesse sentido do espanto, que Sim, Maria claro. se espantou com aquilo, mas Jesus já tinha uma evolução muito maior ainda que Maria, que ela estava numa Sim, fase sim. evolutiva diferente da dele, mas que ela relata o quê? Que ela viu Jesus levando 2 criminosos conhecidos como tais Sim. para dentro de casa para almoçar com ele. Pois é. Mas aí entra aquilo que você falou. Ele era o médico das almas doentes. Era um outro espírito. E ela era humana, né? E ela era E humana. ela era humana, né? Então, até ali a gente percebe a diferença Sem dúvida. de elevação Sim. espiritual e de julgamento, né? Então, Sem dúvida. se até ela cometeu isso, imagine nós, Nossa. quanto nós somos falhos Quanto a nisso, gente né? comete. Quanto a gente não comete, exatamente. Tá bom. É isso aí. Mais algum comentário? Eu acho Sim, que é. Então, faça sua reflexão aí. E aí? Tema polêmico, tema difícil. Reflita acerca. É o que Jesus vem nos propor, é a reflexão. E a doutrina espírita é exatamente o tripé: ciência, religião e filosofia. Então a gente vai refletindo e junto a gente vai se aprimorando. Agora a gente vai passar para a vibração e eu vou pedir para o Paulo Ok. fazer as nossas vibrações. Então vamos, nesse momento em que estamos aqui pronunciando o nome de Jesus, que nos emana tanta energia, tanta claridade, e que toda essa energia possa ser dispersada por todo mundo. Todo mundo, Pai, nos lares desfeitos, nas pessoas hoje que se encontram muito doentes, tanto do físico, quanto do mental, quanto do espiritual. Que essa luz possa chegar a todos. Que essa luz também, Pai, possa chegar aos diversos países onde hoje a gente entende, não compreende, ou pelo menos tenta entender essas guerras absurdas, onde vidas são ceifadas em nome de tão pouco. Se o seu nome estivesse dentro dos corações dessas pessoas, tudo isso seria evitado. Mas assim, é a sua bondade, é o seu amor, é a sua energia que a gente acredita que possam transformar pessoas, possam transformar a nós mesmos. Que essas energias do Pai possam chegar também às prisões, como falamos hoje, de criminosos, de todos nós que somos criminosos de alguma forma, mas que possam chegar também às penitenciárias, onde ali se encontram seres como a gente, irmãos como a gente, que está nessa caminhada, numa luta constante, numa luta diária. Mas sabemos que um dia reconhecerão a Deus, reconhecerão a Jesus. Que essa energia de hoje, que essas vibrações da noite também, Pai, possam chegar a todas as pessoas hoje que perderam a esperança em dias melhores, que possamos orar com muita fé, com o coração, não só da boca para fora, mas com o nosso coração, que possamos mandar essa energia para essas pessoas. E você que também não está nos ouvindo e nos vendo, se tiver alguém numa situação dessa, mentalize essa pessoa e vibre por essa pessoa de uma forma positiva. Mande para ela raios de luz. Mande para elas a figura de Jesus.
para que possam suportar os momentos que estão passando. E que possamos também agradecer a Jesus os nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de felicidade, nos nossos momentos de saúde. Sabemos que a Tua luz, Pai, é o nosso abrigo em todos os sentidos, em todos os momentos de nossa vida, e esperamos que essa luz continue com a gente hoje e sempre. Obrigado, Deus, obrigado ao plano espiritual e também obrigado a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. E vamos entrando na fase final, então, do nosso Evangelho no Lar, como todas as quartas-feiras aqui na Rádio TV Fraternal. E peço que você, como do início, que você compartilhe. É uma reflexão muito grande acerca do tema, não só esse, como vários outros do Evangelho, que o propósito é esse mesmo, a gente refletir, a gente repensar na nossa conduta, qual o caminho que estamos tomando, as decisões que estamos tomando, se é pautada nessa justiça divina ou se a gente está tomando somente pelo que eu acho ou que eu penso. Jesus, sim, quer a nossa opinião, no sentido de termos a opinião formada, mas sem que nos esqueçamos das suas leis divinas. E isso é que ele vem nos ensinar sempre. Então, muito obrigado, a gente agradece a sua companhia na noite de hoje e participe dos nossos próximos programas, esteja conosco. Tenha uma semana muito abençoada, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Mãe Maria nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. É isso. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.